Para que servem os números decimais? Você já reparou nos números que aparecem depois da vírgula no mostrador do carro? Estes são números decimais. Mas você pode perguntar: se nosso sistema de numeração é decimal, então decimais não são todos os números que utilizamos? Não, poderia ser, mas não são. Chamamos de números decimais os números que escrevemos utilizando a vírgula. As casas decimais são os algarismos que escrevemos depois da vírgula. Lembrando que as ordens são da direita para a esquerda: unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão e assim por diante. Dezena quer dizer 10 unidades. Centena quer dizer 100 unidades. Milhar quer dizer 1000 unidades. Então, a unidade é a nossa principal referência, pois é a única posição obrigatória. Ou seja, quando escrevemos um número no mínimo, ele tem unidades. Mas falando agora de depois da vírgula, da direita para a esquerda, temos os décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimos, centésimos de milésimos, milionésimos e assim por diante. Como a partir da unidade para a esquerda, nós temos cada vez uma ordem 10 vezes maior. Para a direita, temos uma ordem 10 vezes menos. Logo, o décimo é a unidade dividida em 10 partes. Centésimo é a unidade dividida em 100 partes. Milésimo é a unidade dividida em 1000 partes. Dá para notar que a unidade continua sendo nossa referência principal. Mas para que usamos números menores que a unidade? Menos que 1 é 0 e 0 é nada. Às vezes isso está certo. Uma pessoa, por exemplo, não importa o tamanho, uma pessoa é uma pessoa. Menos que uma pessoa é nenhuma pessoa. Mas uma medida que fazemos, por exemplo, com metros. Menos que 1 metro pode ser alguns decímetros. Menos que 1 decímetro pode ser alguns centímetros. Menos que 1 centímetro pode ser alguns milímetros. E tem unidade de medida para medidas muito menores. Então, se 1 metro é a unidade principal, dividido em 10 partes, temos o decímetro, que não é muito popular, mas faz parte da sequência de dividir em 10 partes. 1 metro dividido em 100 partes gera o centímetro, em 1000 partes, o milímetro, e essas unidades são mais populares. Já faz muito tempo que os cientistas descobriram seres vivos microscópicos, e micro quer dizer dividido em 1 milhão de partes. É pouco para olharmos só com nossos óculos, mas são seres vivos importantes que podem fazer parte da nossa saúde ou das nossas doenças. E você pode pensar nas frações, né? Ah, então não precisamos de decimais se temos frações, certo? Para que estudar duas coisas que servem para o mesmo objetivo? Acontece que cada forma tem suas vantagens e desvantagens. Um número decimal com poucas casas decimais é mais amigável para a gente ter noção de que tamanho é isso, enquanto com frações pode ser mais complicado. Para efetuar operações, também é mais fácil com números decimais com poucas casas decimais. Só que com muitas casas decimais, os números ficam mais complicados de se escrever e mais complicados ainda de fazer certas operações matemáticas. Nesses casos com frações, fica mais fácil, porque as partes da fração são sempre números inteiros. O dinheiro, por exemplo, como tem apenas 2 casas decimais, é muito utilizado na forma com vírgula. Não tem um nome específico para o décimo, mas o centésimo é chamado de centavo quando estamos falando de dinheiro. Números decimais com muitas casas decimais podem ser substituídos por outros com menos casas. Os números aproximados ajudam bastante, mas não são valores exatos.